Eu pergunto-lhe, em 2000 e hoje também voltou a dizer isso, que a UNITA saiu vencedora nas eleições de 2022 e, entretanto, foi declarada derrotada. Muitos angolanos nessas eleições de 2022 depositaram confiança, sentiram-se defraudados, inclusivamente pela forma, permita-me aqui a expressão fácil, como a UNITA ou o seu presidente aceitaram aquela situação, os resultados. O que é que garante que em 2027, caso a situação se repita, o posicionamento da UNITA não venha a ser o mesmo? O que defendeu na altura é que teve de manter esta posição para evitar que houvesse sangue. Meu caro jornalista, os processos eleitorais em Angola têm sido terrivelmente desafiantes. Há muitos anos que os acompanhamos e abordo esta questão de forma idêntica às outras, mas com muita seriedade, porque é uma questão central da nossa vida política e daquilo que é a legitimidade do espaço público, do espaço da governação. Nós, em 2022, não temos dúvida nenhuma de que ganhamos as eleições. Nenhuma dúvida sobre esta questão. Não foi um processo fácil, como afirmou. Foi um processo longo. Nós utilizamos todos os instrumentos que a lei nos permitiu para contestar aquilo que a CNE fez. E, portanto, isto não foi um processo simples. Foram 30 dias de batalha judicial, de contestação, de lutas, e chegamos ao limite legal que as leis nos permitiam. A UNITA não podia e, portanto, fazer mais para além a do que UNITA fez. usou, e portanto é bom mesmo que tenha colocado essa pergunta, me permite esclarecer, a UNITA usou toda a litigância possível que poderia utilizar. E a única coisa que faltava era partir para a ilegalidade dos atos. E a UNITA recusou ir para a ilegalidade dos atos. Então, só isto. Há cidadãos em Angola, e que me acompanhem com muita responsabilidade, que acham que a falta de democracia deste nosso regime não vai permitir transições democráticas no nosso país, infelizmente. E há muito jovem também que pensa desta forma. Então está a concluir que caso se repita essa situação em 2027... Permite-me concluir o meu pensamento. Dizia eu que, infelizmente, há muito jovem, há muito cidadão que tem esta visão e esta leitura, com o qual eu não concordo. E aquilo que nós fizemos e estamos a fazer é o fazer melhor. Há cidadãos que continuam aborrecidos, zangados, e que nos abordam, e que dizem que continuam zangados. Porquê? Porque continuam a pensar que só por uma revolução de rua se pode fazer a transição do poder político. Não é esse o caminho. Não é esse caminho. Este mesmo cidadão, muito provavelmente, no primeiro tiro, na primeira morte, nas primeiras consequências, acusa o responsável político que o dirigiu para este tipo de ações. Como também já estamos habituados a ver. Nós estamos a fazer um caminho refletido. Não é por nada, mas eu quero lhe dizer que nós estamos a fazer debates muito abrangentes, que têm trazido muita maturação nos círculos onde os estamos a fazer, no sentido de não ficarmos apenas nos debates, de levarmos aquilo que são alterações deste Estado totalitário para um Estado democrático. Aquilo que fiz mesmo hoje é uma intervenção fortíssima para trazer aos carris da democracia um regime que se está a desviar dela. Mas vamos de forma muito concreta e muito específica. Nós estamos a fazer um debate amplo com a sociedade angolana, com as academias, com os intérpretes plurais desta sociedade, exatamente como é que é possível fazer transições democráticas com esta realidade. E dos debates saem realizações de factos, de atos. Mas como é que vai ser possível? Como é que vai ser possível? O posicionamento que a UNITA teve em 2022 não terá afastado muitos apoiantes? Não. Eu posso lhe afirmar, posso lhe aqui até partilhar, nós há um ano realizamos jornadas parlamentares em Malães. E uma das instituições que nós convidamos, e é uma boa prática da UNITA, nunca faz este tipo de atos isolado, internamente, apenas com instituições do partido. Convida a sociedade, convida uma série de instituições de fora para vir para um debate interno. Provocação, inclusive, são solicitadas. Visões distintas. Nós tivemos um interlocutor ilustre, que foi dos que foi consultado, porque nós fizemos uma ampla consulta pós-eleitoral. Quando decidimos ir para as instituições, a UNITA teve delegações que auscultaram um cidadão de norte a sul do país, de A a Z.
sentámos-nos com a academia, com igrejas, com cidadãos simples, enfim, uma série de gente, onde fomos fazer uma leitura do que é que o país tinha como visão da construção do futuro. E o país, na sua maioria, tinha como visão de futuro a participação e o fazer melhor do que a revolução e a violência. Muito bem, 2027. mas para lhe dizer que nós temos partilhado com o cidadão a nossa visão e temos auscultado a visão do cidadão. Hoje não é assim tão ampla aquele grupo de quadros de angolanos que com direito não gostaram, que criticaram, diminuiu substantivamente, mas nós também temos muita coisa para melhorar e nós temos que saber abordar o cidadão, ouvi-lo e fazer melhor. Pois, eu disse em instantes que a UNITA está a preparar-se, tem estado a preparar-se, a conversar com a população. Em 2027, aliás, a partir do próximo ano, muito possivelmente, o país vai contar com 21 províncias, com o novo figurino geográfico, político-administrativo, digo. Como é que a UNITA está a olhar para esta nova realidade? Bom, como é comum e sabe bem, a UNITA votou contra. A UNITA manifestou-se absolutamente contra esta instrumentalidade daquilo que é a gestão, diria assim, do nosso todo território nacional. Nós entendemos esta divisão político-administrativa com um exclusivo intento, retardar a realização das autarquias locais. Não teve nenhum outro motivo. Quando terminou a desculpa infantil de que não há realização das autarquias porque faltam as leis, isto nem as crianças acreditam. Não há a lei toda aprovada porque o partido de regime não quer realizar esta lei. Peço perdão não pela quer indelicadeza. realizar as autarquias. Peço perdão pela indelicadeza. Chamou atitude infantil ou resposta infantil por parte de quem? Por parte de todos aqueles que apoiam este tipo de ações, com todo o respeito. Vir a público permanentemente, anos atrás de anos, e indicar que a realização das autarquias não se faz, porque não temos leis. Eu ouvi no Conselho da República um colega daquele órgão um dia dizer mesmo isso, lá no debate. Nem as crianças acreditam nestas desculpas. Já não é possível continuar a dá-las. E eu partilho aqui algo bastante interessante. No início deste ano, nós fizemos a abertura do ano político, dia, creio, 5 de fevereiro, a UNITA fez-lo em Cabinda e o Partido de Regime fez aqui em Luanda. E o presidente do Partido de Regime reafirmou, efetivamente, que não havia realização de poder local porque os deputados continuavam a não aprovar o pacote legislativo eleitoral. Pois, eu vou lhe perguntar mais uma vez, o grupo parlamentar da UNITA na verdade, a Frente Patriótica Unida tem o Bloco Democrático, o Para Já, e vamos falar destes. O Bloco Democrático, se não concorrer às próximas eleições, vai ser extinto. Qual é a estratégia que a UNITA tem no quadro da Frente Patriótica Unida neste sentido? Vamos falar primeiro do Bloco Democrático. Já se aventa a possibilidade de puxar o Bloco Democrático para uma coligação? Meu caro jornalista, é uma pergunta de direito, mas que não tem resposta ainda, porque está muito antecipada nos tempos. A UNITA terá um congresso no próximo ano e não é surpresa para ninguém, esta questão é uma das questões que vai ser discutida no congresso. E, portanto, mas qual é a sua visão enquanto presidente da UNITA? Apoia? Eu sou um firme defensor da Frente Patriótica Unida, como sabe. E, portanto, nós vamos continuar a defender este movimento, este abraço comum de uma ampla frente democrática para a alternância do poder político. Com os meus companheiros continuamos a estar em sintonia no pensamento. As estratégias, elas vão acabar por ocorrer sem nenhuma dificuldade, mas também lhe posso acrescer algo, se quer que lhe diga, vou-lhe facilitar. Nós temos a Frente Patriótica Unida no contexto em que fizemos a campanha eleitoral, mas nós temos hoje muito pedido de muita instituição para entrar na Frente Patriótica. Disse inclusivamente muitos partidos políticos também. É verdade, personalidades, partidos, organizações várias, e portanto não está excluída a necessidade de nós termos que rever os formatos, sempre na lógica de mantermos a estratégia da frente. Portanto, é nossa opção manter hoje e manter amanhã. Dizia que esta semana, ou há 2 dias,
qualquer coisa mais ou menos isso, disse que estava convencido de que desta vez o para já servir Angola será legalizado. Permita-me aqui essa expressão. Este namoro com o para já servir Angola decorre de que é que quando o para já for legalizado, na verdade vai ser um partido que vai concorrer com a UNITA, ou não é esta a visão? O Bloco Com a UNITA, Democrático está legalizado. exatamente. E qual foi o problema que aconteceu? Nenhum. Mas eu refiro-me Nenhum. eu refiro-me porque Nós não podemos excluir nenhuma opção em termos do futuro. Eu acho que os partidos devem ter a liberdade de debater com os seus membros as opções. eu faço essa pergunta. Repare que a pergunta porque que me fez não podia ser respondida por mim. Aquela que vai ser a posição da UNITA não é a posição do Adalberto sozinho. Nós temos órgãos a quem deve ser solicitado espaço de debate para decidir questões como esta. Tal como a Frente Patriótica Unida foi uma votação no Congresso, se não sabe, é bom Claro, até foi. partilhar, foi uma votação no Congresso, porque muita gente às vezes não sabe, reafirmada nas comissões políticas a seguir, e portanto isto traz-nos uma legitimidade e uma tranquilidade absoluta Eu em faço estarmos essa a pergunta cumprir porque- um programa que foi sujeito efetivamente à opinião dos membros. Faço-lhe essa pergunta porquê? Porque é conhecida a intenção de Abel Chivucovuco em aspirar à presidência da República. Sempre deixou claro isso. Daí que colocar a questão se a presença do para já servir Angola, no caso na FPU, não seria um risco. Bom, aquilo que é efetivo, é sobre isto que eu vou falar, é que nós não temos tido problemas no âmbito daquela que é, por um lado, a responsabilização específica de cada um dos membros da Frente Patriótica Unida e, portanto, o Abel, o Filomeno, o doutor Abel, o doutor Filomeno, o presidente da Unida, não têm tido problemas de coexistir neste espaço de complementaridade. Portanto, estes são desafios grandes, mas nós temos tido a maturidade de identificar um bem maior. E aqui é o que se passa, efetivamente. Nós, conhecendo com muita profundidade o conteúdo das leis, e é por isso também que formatamos, a Frente Patriótica Unida surgiu por muitas razões. Surgiu porque os angolanos têm uma má experiência de uma governação exclusiva de um partido-Estado. E os angolanos manifestaram uma vontade enorme de ver uma frente política, a coexistência de objetivos complementares para nos levar à alternância política. Nós fomos de encontro a esta vontade da maioria dos cidadãos com quem contactamos. Também coincidiu com a nossa visão, mas não foi só por isso. Nós lemos as leis, nós não temos leis democráticas e em Angola é possível aceder-se à governação, é possível ser presidente da República por ter só mais um voto numa eleição do que qualquer outro partido. Mesmo que não tenha uma maioria parlamentar. Olhe para este inconsenso. Eu vou-lhe trazer este caso. Convido, inclusive, a quem nos acompanha. Nem todos se aperceberam deste pormenor, mas a lei eleitoral que temos permite que o senhor Presidente da República se torne automaticamente presidente numa eleição que tem características de ser eleição parlamentar. Portanto, são eleições para o Parlamento. Fica Presidente da República o primeiro nome do partido que tiver mais um voto que qualquer outro. Mas se existir uma qualquer coligação pós-eleitoral que tenha uma maioria na Assembleia distinta do partido deste Presidente, ele continua Presidente da República pela lei. Isto traz alta instabilidade. Estas são outras das razões que eu aqui trago da absoluta necessidade da revisão das nossas leis. Mas que tipo são de instabilidade fatores neste sentido que aponta? Qual seria o tipo de instabilidade? simples. Veja o que é a impossibilidade de termos na Assembleia uma moção de censura, que também não é prevista. A lei não permite. O regimento da Assembleia não permite. Então, que governação nós podemos ter? Que estabilidade nós podemos ter com alguém que não tem substrato de maioria na Assembleia, mas que é presidente, e um presidente nos termos em que, no caso de Angola, é um todo-poderoso sobre a terra, que nomeia todos, que não é uma verdade. Mas não aventando é uma esse verdade, cenário, que tipo e de este instabilidade cenário não propriamente se é que iria conjuga acontecer? para a estabilidade. Daí o nosso convite para a necessidade de revermos a nossa Constituição. Porque chamamos-la típica exatamente por isso. Mas eu vou trazer um outro dado, que é um dado absolutamente universal, a reprovar totalmente o nosso sistema. Como é que se podem eleger dois órgãos que se complementam, que se devem fiscalizar com o mesmo boletim? Eu estou aqui a fazer perguntas muito sérias.
estou a convidar os académicos, estou a convidar os juristas, estou a convidar todos os angolanos a perceber-se do golpe constitucional que representa estas opções que o partido de maioria fez na nossa Constituição. Em Angola, vai-se para uma eleição geral e com um único boletim elege-se a Assembleia Nacional, que é o poder legislativo, e elege-se o Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo. Então eu pergunto, como é que um boletim exerce dois órgãos que se fiscalizam e que se devem complementar? Isto é a negação total. Este é o fator da instabilidade. Eu estou-lhe só a trazer elementos substantivos para que todos percebam que a revisão da Constituição é interesse nacional. É um interesse pela estabilidade. É um interesse pela boa governação. Não tem nada a ver. É um erro quem pensa que falar de revisão é falar de terceiro mandato. Não tem nada a ver. Não era o terceiro mandato. Tá, eu perguntava. Ainda bem. Eu perguntava-lhe se em 2000, nas vésperas das eleições, houver uma revisão constitucional neste sentido, se a UNITA apoiaria. Era essa pergunta que eu... Estamos a falar disso a toda hora, meu caro jornalista. É o que eu lhe perguntei, que não respondeu. Nós, muito provavelmente, vamos avançar com uma proposta de revisão. Talvez isto possa ajudar, seguramente vai ajudar o cidadão a posicionar-se, a esclarecer-se, a fazer opções, a participar na vida pública, porque nós incentivamos permanentemente o cidadão a não se distanciar daquilo que é a nossa realidade, a ter permanentemente o seu lugar ocupado com a responsabilidade que tem específica, antes que possa ser ocupado por outro, pode ter até menos responsabilidade do que ele, mas que a causa de todos nós diz-nos respeito a todos e todos devem participar. Então eu penso que lhe fui bastante claro. Eu concluo ainda. Dizia-lhe eu que a UNITA terá um congresso no próximo ano e o congresso vai debater seguramente as opções para o seu futuro, inclusive definir quem vai ser o presidente depois do Congresso, definir qual vai ser o seu programa, a sua estratégia eleitoral. Portanto, tudo isto vai ter que se definir no Congresso. E nós abordamos e vemos esta questão com muita tranquilidade. Esperando eu que o Congresso da UNITA acabe por ter também aquilo que tem sido sempre pluralidade de candidaturas. Também o Bloco Democrático terá a sua convenção. Não é congresso, não se chama assim, mas é como se fosse onde congresso, vai fazer o mesmo tipo de auscultação aos mandatos das suas lideranças. É um partido absolutamente democrático. Aquilo que nós estamos a ouvir, e eu espero, não lhe respondi ainda, o para já, espero que seja legalizado, porque é um direito que tem, e não vemos qualquer problema no dia em que o for, realize também o seu congresso. Vão ser os militantes quem vai definir estas estratégias que quis ouvir de mim e que não me competem aqui trazer, porque estas são posições específicas dos órgãos representativos de cada uma destas entidades aqui citadas, mas as suas lideranças olham com muita tranquilidade para o aspecto da continuidade da FPU e para a questão de que vamos continuar a trabalhar juntos. O impeachment ao Presidente da República foi algo que não foi fácil realizar. E eu creio que foi a primeira vez em Angola que um partido político levou ao Parlamento um conjunto de provas, um documento substantivo que em qualquer democracia teria levado à destituição do Presidente da República. Acreditou em algum momento que esse processo teria pernas? Este processo não está ultrapassado. Este processo continua a ser real, a ser efetivo. E este processo pode ser retomado em qualquer momento, com substância complementar. E, portanto, é uma contribuição à democracia. É algo que nunca foi feito. É um convite à maturação do cidadão angolano. É preciso muita coragem para fazer aquele ato, quero lhe dizer. Muita coragem. Aqueles conteúdos, em qualquer país, levariam à demissão do Presidente da República. Porque ali há uma ilimitada quantidade de provas que levam à prova da violação da Constituição. E, portanto, nós vamos continuar a trabalhar na defesa da legalidade. Também estamos a tentar organizar-nos melhor. Estamos a ver se chegamos à altura das próximas eleições e temos uma melhor observação eleitoral. Estamos também a trazer o cidadão a uma consciência de participação mais ativa. Somos parte deste processo todo. Compete-nos a nós
junto do cidadão, trazermos o debate, ativarmos a sua percepção dos desafios, porque os extremismos... E Isaías Samakuva, por exemplo, afirmou que as atuais lideranças da oposição, e a UNITA está no quadro da oposição, não estão a conseguir dar conta daquilo que são os anseios da população. Isso não lhe diz nada. É um direito de expressão de um cidadão que entendeu falar aquilo que falou. Agora, mas eu não concordo com ele Isaías no que diz respeito à UNITA. Isaías Samakuva, a senhora Adalberto, não é um militante qualquer. Não é um cidadão qualquer. E daí? Tem direito a expressar a sua opinião. E, portanto, limitou-se a expressar a sua opinião. Eu volto à sua pergunta. A UNITA, e aqui é inquestionável, é um partido político que tem respeitado escrupulosamente aquilo que são os seus estatutos, a regularidade da legitimidade dos seus órgãos, que não é o mesmo de todos os outros. Quando me falou daqui de 2 outros partidos, a UNITA vai a congressos regulares, plurais e democráticos, com múltiplas candidaturas. A UNITA tem um presidente legitimamente eleito em congresso, com os órgãos que representam a juventude, a organização das mulheres, eleitos regularmente também em múltiplas candidaturas em congressos democráticos. Nós temos muito orgulho em dizer que, inclusive, os órgãos que fazem a fiscalização eleitoral nos nossos congressos têm sido membros da sociedade civil, do corpo diplomáticos, jornalistas, enfim, isto é um orgulho que não todos podem dizer. E, portanto, só isto é a prova de que nós usufruímos de estabilidade democrática interna. Dizer também que os programas que o partido abraça são rigorosamente votados nos seus congressos. Adalberto Júnior está a presidir a UNITA com legitimidade democrática. O programa que a UNITA está a abraçar não é o programa do presidente, é o programa do partido, que foi levado à votação no seu último congresso e que é anualmente visitado. Mas há uma pergunta que não respondeu. Qual é a necessidade que teve de dizer, reagindo à Fundação Jonas Savimbi, de que esperava que esta fundação não venha instrumentalizar o partido? Não disse isso. Não disse isso. Essa expressão não é minha. De nenhuma circunstância. Eu sei o que disse e posso repetir. Pode repetir, por favor. Vou repetir sem nenhuma dificuldade, mas eu vou continuar. Para dizer só para fazer que nós temos órgãos que têm a funcionalidade estável. A UNITA realiza anualmente reunião da sua comissão política, que é o órgão fora dos congressos, que tem a representatividade substantiva, que traz os membros da direção a um espaço nacional, onde se encontrem, e revisitam o programa do partido, e reatualizam os desafios com votação, quero dizer. E as votações são votações que no Congresso, para a eleição, e como são votações secretas. Portanto, não é de braço levantado que se fazem essas votações. Bom, nós temos os órgãos funcionais, tranquilamente. Bem, então vamos à fundação, que me fez aqui a pergunta. Angola tem quantas fundações? Tem uma série de fundações e, portanto, a Fundação Jonas Savimbi é algo que nós todos há muito tempo procuramos ver legalizada. E, portanto, fez parte, inclusive, também da minha proposta de programa estratégico, quando me candidatei à liderança do partido. Entretanto, a lei confere legitimidade exclusiva, e eu vou lhe voltar a dizer, aos familiares, para poderem legalizar estes órgãos. E, portanto, nós reconhecemos, sem limites, que este é um direito dos seus familiares. Portanto, nós vimos surgir a Fundação Jonas Savimbi com um excesso de discurso político. E, portanto, foi exatamente isso que me levou a manifestar a minha surpresa. Eu e muitos cidadãos, não fui só eu, achamos não normal surgir a Fundação Jonas Savimbi e com excesso de discurso público, com excesso de discurso político, com debate de conteúdos internos da UNITA. A UNITA tem órgãos próprios e, portanto, aquilo nos diz claramente que nós estamos com o pé no chão num país que todos os dias nos dá indicadores de que ainda não somos uma democracia plural, de que continuamos a ter interferências nos partidos políticos por parte das instituições do Estado, infelizmente. A pessoa que aqui à frente sua se encontra foi alvo do combate sem limites
com todos os limites que possam existir contra Adalberto Júnior. Foi alvo da anulação de um Congresso Democrático por parte do Tribunal que o legitimou. Isso nunca se tinha visto em Angola. É alvo permanente da censura nos órgãos de comunicação social públicos. Nunca foi entrevistado na rádio, na televisão pública de Angola. Talvez porque nunca tenha manifestado interesse. Acha que tenho que o fazer? Não. Olha, eu não lhe devia dizer isto, mas que iria expor um altíssimo responsável do país. Quando o cidadão ou o intérprete de uma instituição, para ir a um órgão público, tem que pedir qualquer coisa está mal. Eu estou aqui, vocês convidaram, Vossas Excelências convidaram. Eu tenho convites de todos os órgãos de comunicação social do país, eu não preciso de pedir ou de fazer instrumental aquela presença. Portanto, se eu por acaso amanhã, em circunstância específica, ligar para a televisão, olha, eu gostaria muito que me entrevistassem, até é possível que a televisão me entrevistasse a título excepcional, preparasse a entrevista, ligasse primeiro para os sítios que ligam sempre para ter autorização e depois acabassem por fazer uma ação instrumental. Eu não estou para isso. Nunca neguei efetivamente um convite de uma pluralidade, de uma abordagem. Aliás, fomos tantas vezes para lá, por que razão não continuaríamos a ir? E eu espero, é a oportunidade de o dizer, faço votos que nós possamos virar essa página da censura na comunicação pública, faço votos que nós voltemos a ter tempos em que a pluralidade daquilo que são a realidade angolana possa estar representada nos seus órgãos públicos, porque é com o nosso dinheiro que são pagos os seus profissionais. As leis dizem que o tratamento deve ser igual e não é, e que todos tenham direito à informação e a serem informados. O que nós temos hoje é completamente vergonhoso e um atentado à deontologia de todos aqueles senhores. E, portanto, o senhor mesmo, jornalista, sabe que esta semana houve, pelo menos foi público, debates em que houve convites a determinados cidadãos que, por pertencerem a determinado escritório que fez críticas à sua excelência, foram impedidos de sentar na cadeira do debate. Jornalistas que, por terem manifestado opinião, foram excluídos da grelha de programas que tinham responsabilidade de realizar e, portanto, eu espero que se vire esta página rapidamente. Agora, o Presidente da UNITA é uma vítima da censura permanente. E, portanto, voltemos à questão da Fundação. Nós olhamos com alguma desconfiança, naturalmente, para esse excesso. Mas ainda não disse portanto, de que forma é que reagiu. Eu falei aqui... Não, aquilo que eu disse é que a Angola que nós conhecemos, que não é plural, não é democrática, que nos habituou às manipulações, tem a suspeita de que, de facto, este excesso de discurso político tenha, de facto, aqui as interferências. Mas essa desconfiança vem por parte de quem? De Isaías Samakuva? Olha que quem está a presidir? Esta desconfiança foi nossa e, pelos vistos, foi partilhada. Porque aquilo que eu manifestei numa reunião de uma conferência que fiz foi extrapolada por muitos estratos da própria sociedade. Eu acompanho a imprensa e, portanto, infelizmente, e eu quero lhe dizer infelizmente, eu vi a mesma leitura por parte de muitos intérpretes da sociedade. Mas como é que acharam estranho Isaías Samakuva na liderança da Fundação em detrimento dos familiares, como sugeriu aqui? É legítimo os familiares poderem escolher quem entenderem para liderarem a Fundação. A UNITA tem um posicionamento e o Adalberto tem também uma opinião, enquanto Adalberto, cidadão, e o presidente da UNITA. Opiniões concretas sobre esta questão. Estamos cá enquanto presidente da UNITA. Exatamente. E a UNITA, que é essa circunstância que está aqui. A UNITA tratou com o membro Isaías Samakuva no Comitê Permanente. Nós tivemos um comitê permanente em que estas questões foram abordadas e, portanto, como vê, naquilo que é a funcionalidade dos órgãos, nós tivemos a abordagem substantiva desta matéria. Em termos públicos, também temos feito um claro esclarecimento. Nós entendemos que o patrono do partido é Jonas Savimbi. O patrono da Fundação é Jonas Savimbi. Não faz sentido que o mesmo patrono seja utilizado para agredir um dos organismos que o inspira. Não faz mesmo nenhum sentido. É o que está a acontecer. Foi o que aconteceu nas intervenções públicas que os senhores acompanharam. Pois bem, ainda falando sobre o partido, Isaías Samakuva deu, mais uma vez, deu a entender, não falou como tal, mas abriu uma brecha de poder ainda concorrer ou fazer parte da liderança, ou liderar o partido. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é que tem a dizer?
Vê que eu me estou a rir aqui um bocadinho. A UNITA tem a definição daquilo que são as condições para o concurso à liderança nos seus estatutos. E eu tenho muito gosto em poder-lhe até enviar cópias dos estatutos que também conheço. Nós temos que também estatutos. conheço. Nós temos E eu estatutos. penso que, como sabe, os estatutos da UNITA definem uma série de questões para concurso e uma destas questões diz que o limite de mandatos ao presidente é de 2 mandatos, não pode fazer o terceiro, tal como no Estado também existe. Foi uma adoção que a UNITA entendeu trazer ao partido, que foi alvo de muitos debates durante muito tempo. Há partidos que não têm este elemento e, portanto, todos conhecem estas realidades. Portanto, eu penso que esta questão, se por acaso o militante, o membro Isaías Samacuva acha que dentro das condições estatutárias pode concorrer, não há nenhuma limitação, mas se não pode concorrer, os estatutos são muito claros. É impressão minha ou está a reduzir a pessoa de Samacuva a um simples militante? De maneira alguma. Eu estou apenas aqui a não querer ser, diria assim, trazer este elemento como um elemento que nos traz permanentemente preocupados ou à volta desta matéria. Estou aqui a dizer-lhe que entendi o surgimento da fundação de forma normal, tranquila mesmo. É mais uma fundação, embora nos diga